Ok, então essa é a parte onde a maioria dos traders falha, porque a gente sempre acha que o que importa é o setup e acaba esquecendo que se a gente não tiver dinheiro não dá para operar. Por isso que o gerenciamento de risco é tão importante. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes que eu sempre comento alguma coisa em quase todos os vídeos e mesmo assim parece que a gente acaba esquecendo. Então vou dar um pouco mais de ênfase nele, a gente vai fazer isso hoje de forma automática. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só você deixar aí nos comentários. Bom, então vamos lá. O que significa a gente gerenciar o risco automaticamente? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou considerar que a gente está entrando aqui, por exemplo, que essa zona aqui a gente estava em R$20, certo? Então eu tenho aqui um limite em R$20 e aqui eu tenho um limite em R$19. Pronto, daqui até aqui em cima a gente tem R$1 de variação. No day trade com 100 contratos, isso é o equivalente a R$100. 100 contratos igual R$100. Beleza. Só que assim, às vezes você está entrando numa operação tentando arriscar 20 centavos, 30 centavos, o que significa que o seu risco por operação vai ser de R$20 e R$30, certo? E você tem um problema. Às vezes você entra numa operação, digamos que você tem um gerenciamento de risco aí de R$50 por trade. Você entra, você pode arriscar até R$50. Então se você tem uma operação que tem um stop de 20 centavos, essa operação está te dando um stop de R$20. E se você está buscando um alvo de 50 centavos, você está buscando um alvo de R$50. Ok, eu sei que o que falei aqui é meio óbvio. Só que a gente tem que levar em conta o nosso relatório de performance para poder ver qual é a média de stop e qual é a média de ganho. Que são dados muito importantes para a gente definir qual vai ser o tipo de a média de ganho, a média de perda que a gente tem que buscar na operação. O que isso daqui vai falar para a gente? Digamos que a sua média de stop seja o equivalente a... Quando você toma stop, você está normalmente tomando um stop de R$35. Mas quando você está tendo lucro, a sua média de lucro está sendo de R$50. Vamos até modificar aqui, vamos colocar que a sua média de stop está em R$30. E aí você precisa tomar muito cuidado com isso, porque você tem que tentar controlar o máximo que você puder do mercado. Tudo que ele pode fazer é seguir numa direção ou em outra, mas você tem que controlar onde que você entra, onde que você sai, quanto que você perde se você perder e quanto que você ganha quando você ganhar. Talvez você não controle muito quanto você ganha, mas você precisa de um mínimo, tá? Porque o que acontece? Digamos que você fez 10 operações e essas 10 operações elas tinham um stop que era de R$50. 10, vou botar aqui, 10 stops de R$50. E aí, o seu lucro, a sua média de stop é de R$50. Beleza. E aí, de repente, você encontra um período em que você fez 10 operações, só que essas 10 operações, você ia limitar, o mercado ele estava ali, né? Ao invés de variar 50 centavos para você operar com 100 contratos, ele estava variando 20 centavos, 25 centavos. Só que nesse dia, você teve 10 gains. Só que esses gains foram gains de R$45. O que vai acontecer com essa conta? Você vai ter feito, né? Você vai ter de lucro R$500. Aliás, você vai ter de prejuízo R$500, mas você teve de lucro R$450 e você ficou no prejuízo, mesmo que você tenha um risco-retorno de 2 para 1 ou de 1 para 2, né? Que é você arriscar 1 para ganhar 2. Mesmo assim, por quê? Porque você entrou em operações que você manteve a mão, digamos, de 100 contratos. Quando você manteve a mão de 100 contratos, você deixou o seu lucro ser variável. E o seu objetivo, ele nunca
pode ser menor do que a sua média de stop, para que essa situação aqui nunca aconteça. Entendeu? O que acontece então? Se você entra numa operação e a sua média de stop é de R$50 ou de R$30, seja lá qual for, digamos que a sua média de stop seja de R$30, como foi no exemplo aqui, quando você tem uma operação que ela tem como risco R$15, você tem que entrar com o dobro do lote, ou seja, 200 contratos, tá? Então, vou botar aqui, entrar com o dobro do lote quando o risco for, aliás, quando quando o alvo for, nesse caso, vamos lá, se você estava buscando R$30, né, se a sua média de stop é de R$30 e você está buscando 25, significa que o seu alvo é menor do que a média de stop. Menor do que a média de stop. Beleza. E isso daqui vai fazer com que o seu relatório de performance ele seja muito mais preciso, tá? Só com isso daqui você já aumenta o seu payoff automaticamente por você não deixar o mercado te limitar ou te dizer o quanto você vai ganhar ou perder. Então você ter uma mão fixa tem uma vantagem. Você sempre sabe qual é o tamanho da mão que você vai usar. Mas você nunca sabe exatamente quanto você vai ganhar ou quanto você vai perder. Então, se você tem a possibilidade de entrar sempre arriscando o mesmo capital, ao invés da mesma variação, digamos assim, se você entrar arriscando sempre o mesmo capital de R$50, não importa se o preço vai variar 25 centavos, 50 centavos ou 10 centavos. Porque se ele variar 50 centavos, se o seu stop for de 50 centavos, você vai entrar com um lote padrão de 100 contratos. Beleza? É ajustável. Se ele tem um stop de 10 centavos e você decidiu que você vai entrar naquela operação, a sua mão agora vai ter que ser de 500 contratos. De 500 ações. Beleza? Para poder manter isso daí. Então, se você estopar, você vai estopar com R$50. E se você ganhar, você vai ganhar R$100. Isso significa que, se você deixar o mercado variar, você pode acabar tomando stop de R$50 e tendo gains de R$30 e a sua conta vai ficar negativa. Eu não tenho como deixar isso mais explícito, por isso que eu estou repetindo tanto, isso precisa entrar na sua cabeça, tá bom? O meu gerenciamento de risco ele é limitado por operações de no máximo R$18, R$20. E se eu tiver que entrar em operações, isso significa, tá, que se eu estou arriscando R$20, eu só posso entrar em operações que me paguem pelo menos R$20. Eu não posso nunca entrar numa operação em que eu vá ganhar menos do que eu normalmente perco ou do que eu normalmente arrisco. Então, assim, coloque isso na sua cabeça porque isso é super importante. Isso nunca pode acontecer, nunca mesmo, tá? Porque o segredo para a gente ganhar dinheiro no mercado é o gerenciamento de risco, não é o setup. É o gerenciamento de risco. Por isso, ganhar 2 vezes o que você está arriscando é maravilhoso. Você pode errar 6 de cada 10 operações e você ainda vai ser lucrativo. Eu não estou falando para você escolher um setup que vai ter 40% de acerto. Não. Eu estou te falando que você pode errar até 6 vezes. Se você acertar 4, você vai continuar com dinheiro. Ou seja, você vai aprender a filtrar o seu setup e aumentar a taxa de acerto. Então, se você tem um setup que a taxa de acerto é de 50%, mas você ganha 2-1, você vai ganhar dinheiro. Se você acertar 55%, isso é maravilhoso. Não tenta acertar 70%, não tenta acertar 80%. E aí, como que a gente faz para gerenciar isso aqui de forma automática? Bom, é bem simples. O Profit ele tem um módulo de estratégia e a gente configura essas estratégias de acordo com o risco que a gente vai correr. Eu sei que muitas vezes nos meus vídeos você já viu eu fazer isso aqui, ó. Eu aperto Shift e ele me diz exatamente onde fica o meu stop de compra, né? Eu estou comprando aqui.
ele me diz exatamente onde fica o meu stop, onde fica o meu alvo e qual é o valor dele. Se eu apertar o Alt é a mesma coisa. Onde a gente configura isso? Então vamos configurar uma estratégia aqui. Eu vou abrir aqui o gráfico do mini índice, porque eu sei que é o que a maioria das pessoas opera, embora eu sempre vou falar para você, sai do mini índice, sai do mini dólar, vai para ações. Ação é muito mais fácil de gerenciar o seu risco e de operar, porque ela é mais direcional, ela é menos louca, faz menos esse monte de volatilidade aqui. Então assim, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui no Profit, na parte de estratégia, e vai clicar nesse maisinho. Ele vai te dar uma estratégia personalizada, por ticks, por reais ou por porcentagem. Se você está operando position ou swing trade, de repente o percentual é legal para você. Se você está operando day trade, ticks ou reais, pode valer mais a pena para você. Eu prefiro deixar aqui em reais porque eu defino qual é o lucro e qual é o prejuízo financeiro para mim. Isso significa que no mini índice, vamos lá, eu tenho um true range de 300 pontos. Esses 300 pontos são traduzidos aí em 20, 40, 60 reais mais ou menos, tá? Então se eu colocar aqui que o meu loss é de 60 reais e o meu gain é de 60 reais, olha o que acontece. Eu seguro o Shift e ele identifica ali que eu estou buscando 1 para 1. Se eu coloco o meu gain em 90 reais, agora eu estou buscando 1,5 para cada um que eu estou correndo de risco. E se eu colocar que eu quero buscar 120, ele vai dizer que eu estou arriscando 60 reais para ganhar 120, logo eu estou correndo um risco que é metade do meu objetivo. Eu só estou arriscando metade do que eu quero ganhar, então isso é muito bom. Isso aqui significa também, isso é muito importante, que a gente está operando com um contrato. Eu estou aqui no gráfico de 10 minutos, tá? Eu vou reduzir ele aqui para o gráfico de 2 minutos, vamos loucão aqui. No 2 minutos, a média do candle é de 140 pontos. Ou seja, esses 60 reais aqui, se você está operando no 2 minutos, você consegue gerenciar melhor. Então, você está operando esse movimento aqui e você está pegando esse candle. Então, esse candle ele tem 88 pontos. Se você colocar o Shift aqui, você vai ver que o 120 está lá em cima, que 2 vezes a amplitude desse candle é aqui, tá vendo? E aí o que você faz? Com essa configuração aqui, você está com um contrato. Quando você coloca 2 contratos, olha o que acontece. Ele reduz, ele aumenta a sua mão, mas o seu risco é exatamente o mesmo. Se a gente colocar 3 contratos, ainda mais. 4 contratos, ainda mais. E aí sim você vai conseguir gerenciar sempre correndo o mesmo risco. Então não importa se você está arriscando 300 pontos ou 50 pontos no mini índice, você sempre vai estar arriscando 60 reais, entendeu? Isso aqui é muito bom. Quando você configura de forma financeira, também não faz diferença se você está operando mini índice, se você está operando o mini dólar, se você está operando ações, porque a variação é financeira. Olha lá. Então, com um contrato no mini dólar, no 2 minutos, a gente faria aqui então o risco desse candle com o alvo lá em cima. No mini dólar, como ele é mais alavancado, isso é um pouco mais difícil, né, de você gerenciar assim. Então, se o seu risco fosse de 100 reais e o seu gain fosse de 200 reais, olha lá. Vamos diminuir aqui. Olha lá. O alvo fica lá em cima. E se você aumentar a quantidade de contratos, também. E como você configura isso para ser automático? Bom, você vai clicar aqui nessa engrenagem e aí você vai ver qual é a estratégia. Eu vou pegar aqui essa minha estratégia A2040, ela está me dizendo que para ações eu vou arriscar 20 reais para buscar 40 reais. Eu vou criar uma nova estratégia e eu vou chamar ela aqui de 50-100. 50 underline 100. Eu vou colocar que isso aqui é do mini índice. Pronto. Ou, aliás, vamos lá, para o pessoal que gosta de arriscar no máximo 100 pontos, 100 e 200. Isso daqui, com 100 e 200,
você está arriscando pontos. Então olha só, dei um ok, beleza, criei a minha estratégia, ticks. O que acontece se eu colocar aqui, por exemplo, 200 ticks de gain e 100 ticks de loss? Eu vou colocar o offset em 0 aqui porque pra gente é irrelevante no momento. Eu vou salvar, sim, e ok. Bom, com essa estratégia selecionada, olha o que ele está fazendo. Quando eu coloco aquele 100 ali, ele está indo muito além porque eu estou no dólar, tá vendo? Quando eu venho para o mini índice, agora, esse 100 que eu coloquei são 100 ticks. O que é um tick no mini índice? Um tick são 5 pontos. Ou seja, quando eu coloco 100 ticks, eu estou arriscando 500 pontos. Então, eu vou editar isso aqui. Ó. Ele está aqui, tá vendo? Eu vou clicar no maisinho, vou clicar na engrenagem. E aí os ticks agora, ó, seleciona a minha ação. Então, já que eu estou buscando aquilo ali em ticks e é de 5 em 5, o que eu preciso para limitar o meu gain, ó, o meu loss a 100 pontos? Bom, se é de 5 em 5, 2 vezes 5, 10. Então são 20 ticks para buscar 40 ticks. Aperto para salvar, ok, e pronto. Agora, ó, de 930 para 830. Eu estou arriscando 100 pontos para buscar 200 pontos. Beleza? Isso daqui é pontos. Significa que se eu aumentar para 10 contratos, eu vou manter os pontos que eu estou buscando, só que agora eu aumento a minha mão. E isso é muito perigoso. Então, sempre que você for gerenciar, gerencia pelo financeiro, tá bom? E aí, vamos lá, eu vou clicar aqui então e vou editar. Então, ao invés de ticks, eu vou colocar aqui, ó, win, não quero salvar, win. Ao invés de colocar em ticks, eu vou colocar então financeiro e eu vou dizer o quanto eu quero ganhar. Eu quero ganhar então, se eu estou arriscando 20 reais, estou arriscando 100 pontos, se eu estou arriscando 20 reais, eu quero ganhar 40 reais. Dá um ok, vou salvar e beleza. Opa, o que eu fiz aqui? É isso aqui mesmo, gente? Foi só isso aqui que variou? Não, desculpa, eu coloquei ali 10 pontos, perdão. Editar. Aqui, beleza. 40, vamos tirar o offset, vamos botar o offset em 0, então eu vou arriscar 20 reais para pegar 40 reais. Sim, está salvo, ok. Ele não está entendendo. Porque eu estou com 10 contratos. Esperto, ó lá, agora sim. Beleza? Desculpa aí, falha técnica. Então, olha só, agora eu tenho ele gerenciado pelo meu risco. Assim, você pode criar quantas estratégias você quiser. Então, digamos que você quer 2 estratégias. Uma você vai arriscar. Eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar uma outra estratégia de ação que eu não quero mais de 2 para 1. Eu quero, então, vamos lá, criei a minha ação. Eu estou buscando, então, para cada 20 reais que eu arriscar, underline, eu quero ganhar pelo menos 30 reais. Ok, então a 20 e 30, financeiro, beleza. O meu loss vai ser de 20 e o meu gain vai ser de 30. Assim eu vou entrar ganhando 1 para 1,5. Salvei, dei ok, beleza. Agora eu arrisco 20 reais para 30, eu escolho uma ação e vou operar nela. O gerenciamento aqui não importa, quando você coloca financeiro, não importa se é no mini índice, se é no mini dólar, se é no milho, se é em ação ou em qualquer que seja, tá? O que ele está dizendo é que você vai sempre arriscar e buscar aquele mesmo objetivo. E com isso, de forma totalmente automática, você vai sempre estar dentro do seu gerenciamento de risco, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, porque descobrir isso aqui facilitou horrores a minha vida. Eu poderia simplesmente... aliás, quando eu descobri isso aqui, eu pude simplesmente chegar, apertar o botão aqui, botava a minha ordem e ficava ali parado esperando. E ainda tem uma vantagem, deixa eu colocar aqui no replay de mercado, para vocês verem aqui também na prática. Aqui, TOTS, qualquer momento do dia, não importa. Aqui,
replay, beleza. A gente pode fazer... Aqui, ó. Eu sei que eu estou no replay. Aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar a minha ordem aqui. Ok. E aí eu vou ajustar o meu stop para ele ficar menor. Olha lá. E aí o meu alvo fica maior. Então você pode mover o alvo e o stop antes mesmo da ordem ser pega, tá? Só que toma cuidado para você não tomar um stop maior do que você planejou. Beleza? Bom, galera, então é isso. Esse que eu queria mostrar para vocês. Essa informação é super útil. Se isso te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!